O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido.
O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, né? Teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, né? Teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós ainda vamos levantar os antecedentes. Contudo, segundo informações coletadas aqui na cena da ocorrência, a vítima teria envolvimento com um homicídio, né? Teria também procurado vingar a morte de um primo, cometendo esse homicídio. A morte do Jean Carlos, então, pode ter sido por vingança? Pode ter sido por vingança. O crime aconteceu na rua 28 de setembro, no bairro Posto Monte, no município de Igaraçu. De acordo com a polícia, o auxiliar de mecânico Jean Carlos de Oliveira, de 24 anos, estava nesta motocicleta quando foi surpreendido. O auxiliar de mecânico ainda tentou fugir, mas foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no queixo. Segundo o delegado, a vítima já teve passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio.